Olá, pessoal! Começando mais um programa Papo com a Adri. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, vocês já estão vendo que tá aí na tela o Instagram da Adri, então começa a seguir, pode mandar recadinho, ficou com dúvida de algum programa? Pode mandar recado aí também. Mas eu não posso deixar de convidar você para seguir a Web Rádio 016, a nossa rádio, gente. É isso aí, eu conecto, eu curto. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo? E também não quer gastar muito com isso? Então conheça a bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. É isso aí, gente. É a forma mais simples, rápida e fácil de deixar suas redes sociais atualizadas. Por isso, fale agora com um consultor da Bidmedia. Hoje eu quero falar para você que temos uma convidada muito especial aqui no nosso programa, doutora Isabeau Tortoriello, ela que vai falar sobre ortodontia. Isso. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu sei que hoje você vai responder muitas perguntas, porque há imensas dúvidas sobre esse assunto. O prazer é todo meu. Queria agradecer pelo convite. Está sendo muito especial estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, doutora. Como eu te disse, nós temos muitas dúvidas, né? E hoje eu quero te perguntar como surgiu a empresa e quem é a doutora Isabeau também. Bom, a doutora Isabeau é dentista há 10 anos, completa esse ano 10 anos de formada. Sou especialista em ortodontia, com outra especialização, um segmento em alinhadores invisíveis. A ortodontia é minha paixão. E a minha empresa, ela surgiu, eu trabalhei em várias clínicas por muito tempo, ela surgiu na intenção de trazer uma experiência nova para os meus pacientes. De fato, uma experiência num lugar que ele se sentisse confortável, que ele fosse extremamente bem tratado, onde eu tivesse tempo de qualidade com o paciente para sanar todas as dúvidas, sem que a minha agenda fosse corrida. Então, porque eu acredito muito que o mínimo, o básico que a gente tem que oferecer para o paciente é uma técnica bem feita. E eu quero oferecer, além da técnica bem feita, uma experiência. E a partir daí, eu montei minha clínica. Doutora Isabeau, o que são alinhadores invisíveis? Ótima pergunta. Os alinhadores invisíveis, eles são aparelhos feitos de poliuretano flex, que é um material transparente, são placas que alinham os dentes. Em cerca aí de 8 meses você já consegue ver uma diferença assim, absurda no tratamento, totalmente discreto e de fato invisível. Eu queria inclusive te mostrar aqui. Que diferente. Ele não vai causar aquela... Não vai alterar tanto o sorriso da gente quando está usando aquele aparelho normal que tem aqueles ferrinhos ali nos dentes. Não, ele é completamente invisível e você, discreto, só vão perceber que o seu sorriso está mudando, mas não vão saber como. Fora a liberdade de poder comer o que você quiser, poder sair, não ter baixa na autoestima por estar usando aqueles ferrinhos na boca. Eu não consegui ficar, eu te confesso, não consegui ficar com eles, porque o desconforto foi muito grande. E também na parte, até para fazer a parte higiênica, né, doutora? Que isso é bem mais complicado. Com aquele aparelho é mais complicado. Os alinhadores você remove, escova os dentes, escova os alinhadores e coloca de volta. É muito mais prático. E o tempo também de uso, a gente vê que você falou que 8 meses já dá uma diferença? Os alinhadores, a gente tem estudos que comprovam que eles podem ser até 2 vezes mais rápidos que os aparelhos convencionais. Claro que isso depende, né? Nós trabalhamos com a resposta biológica e a responsabilidade do paciente em usar as placas corretamente. Nós estamos falando sobre os benefícios, então vamos explorar mais os benefícios do paciente optar pelos alinhadores invisíveis. Isso. O paciente ele opta pelos alinhadores justamente por conta de estética, né? Porque ele não quer, ou ele não teve uma boa experiência com os aparelhos convencionais e teve uma durabilidade muito grande e ele se cansou e optou pelos aparelhos invisíveis, ou ele já está mais velho e nunca usou o aparelho e não está nem um pouco, né?
querendo entrar para essa parte do fixo e quer um tratamento mais rápido que não vá atrapalhá-lo, digamos assim. No seu consultório, os clientes têm essa queixa? Você tem um diferencial por a idade de cada cliente que opta pelos alinhadores invisíveis? Tenho. Geralmente, no meu consultório, na minha empresa, é de 23 a 45, 50 anos. É mais uma faixa etária aí. Que já não quer mais sofrer tanto. Não quer e está muito preocupada. Os mais jovens também estão procurando bastante por conta disso, por conta de autoestima, não quererem colocar em aparelho, aquela história de bullying na escola, sabe? Que tem aquelas besteiras todas. Então, eles procuram mães, procuram para os filhos e elas acabam colocando também. Com quantos anos o paciente ele já pode, a mãe ela já pode levar a criança para ir até a clínica e usar esse aparelho? Com o método que eu trabalho, com a marca que eu escolhi trabalhar, a partir dos 14 anos ou quando ele já tiver todos os dentes permanentes na boca. Já pode começar. Já pode começar. Perfeito, doutora. Doutora, vamos falar o endereço da sua clínica aqui em Ribeirão, é? Vamos sim. Minha clínica fica na Rua Paraíba, nos Campos Elíseos. Lá, além de ortodontia, toda a parte dessa ortodontia, escaneamento, tem a parte de reabilitação, tem a parte de harmonização facial. É uma clínica multifuncional aí, com vários consultórios. Perfeito. E qual que é o diferencial da empresa, doutora? Tá. Eu vou falar sobre a empresa que eu trabalho, que eu escolhi para os alinhadores e da minha, porque elas caminham com princípios muito juntos, né? A Soul Smile é uma empresa que eu escolhi para trabalhar com os alinhadores. É a maior empresa de alinhadores invisíveis do país. Nós temos mais tempo de mercado do que as outras empresas nacionais. É a única empresa que tem esse material que eu mostrei para vocês, que é padrão ouro, que é totalmente flexível, ele tem menor risco de manchamento, ele é mais confortável, a dor no movimento dos dentes ela é menor por conta, né, desse material que nós usamos. E é uma empresa que se preocupa muito também com a experiência do cliente. E foi a partir desse ponto, das qualidades e a preocupação não só em vender um tratamento. Eu não vendo um tratamento. Eu vendo a autoestima, eu devolvo a autoestima de um paciente. Qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Quantos pacientes chegaram até mim no final do tratamento, mulheres principalmente, falando, doutora, eu voltei a usar batom vermelho, eu não preciso escolher mais um lado da foto, eu tiro foto sorrindo. E o sorriso é a nossa porta de saída dos melhores sentimentos, então por que não cuidar dele tão bem, né? Sim, eu acredito que muitos falam que é o cartão postal que Exatamente. Nós temos, é o sorriso, É o né? nosso cartão de visita. É o nosso cartão de visita, onde você vai, o seu sorriso, ele chega primeiro, então tem que ser muito bem tratado, valorizado. Exatamente. O tratamento com alinhadores invisíveis, eles são duradouros ou não, como o tradicional? Assim como o tradicional, o nosso corpo ele está sempre em movimento, né? O tratamento ele depende da dedicação do paciente. Quando o tratamento termina, nós fazemos o uso e indicamos o uso da contenção. Se o paciente usar conforme o indicado pelo ortodontista dele e tiver responsabilidade quanto a isso, sim, eles são extremamente duradouros. Mas é o que eu sempre digo. Nós vamos envelhecendo, a nossa face envelhece, o nosso cabelo, os nossos dentes também vão mudando. Então, se não houver esse cuidado com a contenção, o tratamento pode ser perdido. Então, tem que cuidar, tanto com os aparelhos fixos, tanto com os invisíveis. Não tem segredo, tem que usar contenção após o tratamento, que é uma plaquinha idêntica que o paciente vai usar durante um tempo para manter os dentes em posição. E depois que o paciente ele recebe alta, há um risco? Eu já vi muitos comentários de que o paciente usou o aparelho lá no tradicional. Usou o aparelho por um certo tempo e, com o passar dos anos, esses dentes eles começaram a voltarem, a ser tortos. A mordida também ela não está tão ajustada. Há um risco de acontecer ou não? Se o paciente não usar a contenção, sim. Ele usando a contenção não vai voltar? Não volta, dificilmente volta se ele usar certinho. Mas como eu disse, né, a gente trabalha com resposta biológica e o nosso corpo muda e envelhece a todo tempo. Por isso eu sou tão assim firme na questão das contenções. E como manter o sorriso saudável
Quais são as dicas Me procurando. Quais são as dicas que a doutora Isabeau pode trazer aí para o pessoal que está nos acompanhando? O pessoal pode perguntar aí no YouTube para ela. Eu estou fazendo algumas perguntas, mas vocês também podem perguntar se tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar que depois nós vamos respondendo lá no nosso YouTube para vocês. Bom, primeiramente começa em casa, né? A escovação de manhã, após as refeições, a escovação noturna é muito importante, porque durante a noite a gente não saliva tanto, né? Que é uma forma de autolimpeza da boca. Mas todas são, mas a noturna também. A noturna é a mais importante. É a mais importante. Não pode esquecer. Não falando para não escove os dentes durante o dia, só escove à noite. Escove os dentes após as refeições, sim. Fio dental, limpar a língua. Hoje existem vários tipos de limpadores de língua. E a visita ao dentista, claro, né? A cada 6 meses a gente pede que o paciente volte ao consultório para a gente acompanhar mais de perto. Esses são, assim, os cuidados básicos para que você tenha um sorriso saudável. Uma dúvida pessoal. Quando eu coloco um implante, eu posso usar os alinhadores invisíveis ou não? Eu já tendo o implante. Pode usar os alinhadores invisíveis, mas a gente não pode esquecer que o implante ele não se movimenta. Então, todo o seu planejamento vai ser a partir da movimentação daquele dente. Então, se sua queixa for do lado direito, ou se não na frente, um dentinho separado e o implante estiver no fundo, isso não implica muito. Mas com os alinhadores invisíveis, o planejamento também é muito diferente, não é? É feito por software. Nós escaneamos, na minha clínica eu tenho um escaneamento, que é uma máquina que eu passo por toda a boca do paciente, não existe mais aquela massinha que os pacientes detestam, passam mal. Eu faço um escaneamento nos pacientes e aí copio todo o formato da boca dos pacientes e mando isso para um software. A partir desse software, a empresa que eu trabalho é composta por uma equipe enorme de ortodontistas especialistas no digital. Então, eu, junto a essas ortodontistas, planejamos o seu caso. E aí nós planejamos toda a movimentação a partir do que pode ser movimentado. Por exemplo, se um implante não pode, como nós vamos corrigir todo o restante? Então, esse também é um benefício muito grande dos alinhadores. A gente consegue fazer isso. Porque eu já ouvi muitas pessoas que estão com a mordida ali torta falar: eu não posso colocar aparelho porque eu tenho um implante. E isso não precisa se preocupar. O paciente pode usar sim. Cada caso é um caso, né? Isso tem que ser avaliado no consultório, mas eu tenho vários casos de paciente que tem implantes. E conseguiram usar. E o tratamento tá lindo. Ai, que maravilha. Falar sobre tratamento lindo mesmo. A gente vai falar sobre a autoestima. Entramos no termo da autoestima, mas aí direcionamos outras perguntas. Mas a autoestima está diretamente ligada à qualidade do sorriso? Doutora, você que lida tanto com pacientes, acredito que você tenha muita história para nos contar sobre a autoestima de um paciente. Muito. Eu tenho muita... Principalmente mulher, né? Mulher é muito ligada à autoestima. E como eu falei no começo, eu já tive pacientes que chegaram no meu consultório. Porque antes, essa empresa que eu trabalho é uma empresa que a gente procura democratizar, né? O acesso aos alinhadores invisíveis. Apesar de nós termos o melhor material do mercado, a nossa fábrica fica em São Paulo. Então, com isso, a gente consegue condições melhores. Eu lembro de uma paciente que uma vez chegou no meu consultório chorando. Ela falou assim: doutora, vai custar um carro para eu tratar meus dentes? Eu falei assim: não vai custar um carro. Ela falou assim: não, porque se custar, eu vou dar um jeito de fazer um financiamento, porque eu não estou conseguindo sair de casa, porque eu tenho muita vergonha de sorrir, porque eu me acho muito feia, eu não consigo me abrir para um relacionamento, eu não consigo passar batom. Aí eu conversei com ela, fiz a avaliação, ela viu que não estava nem perto de custar um carro, que ela não ia precisar fazer um financiamento no banco para isso, porque eu dou várias formas de pagamento diferenciadas. E agora ela já está no fim do tratamento também, e aí eu vejo no Instagram dela várias fotos sorrindo, ela já chega sorrindo, muda, né? É uma leveza. E também pacientes que... É muito comum. A frase que eu mais escuto é: eu não usava batom. Mas, além disso, da experiência, eu sempre falo que esse resultado que eu entrego de um sorriso
de um sorriso bonito e funcional. Devolver o sorriso para aquela pessoa. Devolver o sorriso. Ele não é só isso. Ele é a experiência também do cliente, do meu paciente. Ele entrar no consultório e eu não estar contando no relógio quanto tempo eu preciso para que ele me fale das dores dele. É ele ter o tempo que ele precisa para que ele me passe todas as dores dele, para que ele se sinta à vontade, para que ele tenha confiança no meu trabalho. Eu quero que ele acredite, tanto quanto eu acredito que eu posso transformar o sorriso dele. Você falou em um ponto importantíssimo. Você pode ter assim a melhor estrutura para receber um paciente, para oferecer o melhor café, o melhor atendimento ali que a gente fala, mas se você não tem essa visão de oferecer um atendimento mais humanizado, o paciente ele não fica. Ele vai, se ele não se sentiu ali um pertencimento àquele local, ele não vai voltar, infelizmente. Exatamente. Então, ele tem que sentir mesmo esse acolhimento. As clínicas de psicologia trazem muito isso, o acolhimento, e isso se estendeu para as outras áreas da saúde, em todas as áreas. E o paciente, o cliente, ele tem que se sentir acolhido, né, doutora? Com certeza, eu falo tudo, o ambiente. Eu sempre quero estar bem vestida, eu sempre quero a minha clínica bonita, extremamente limpa, a temperatura do ar-condicionado agradável, a minha secretária recebendo bem o meu paciente, ele ficando à vontade no meu consultório, achando o meu consultório bonito, porque eu acho que a entrega de um tratamento de qualidade é o mínimo. A pessoa, ela tirou um tempo do dia dela, ou ela deixou o filho com alguém, ou ela pediu para sair do trabalho, alguma coisa ela deixou de fazer para estar ali comigo. Então, eu tenho que oferecer uma diferença para essa pessoa que abriu um tempo da agenda dela para mim. Ela tem que sentir que valeu a pena. Exatamente. E com certeza vale, porque eu já vi seu Instagram, eu vi que os comentários são muito positivos, viu, pessoal? Falando nisso, eu vou pedir mais uma vez para colocar o Instagram da doutora Isaboa aí, para quem não segue ainda, está seguindo, conhecendo esse trabalho que ela faz, é magnífico, é de uma responsabilidade enorme, e é isso que a gente precisa para melhorar, não só o preço, né, doutora? Mas esse atendimento, essa responsabilidade, essa entrega. E é uma entrega mesmo. Eu falo que eu não gostava de odontologia até eu cair na ortodontia. E a ortodontia, eu tenho uma particularidade minha. E o que te motivou? Quando eu comecei a ver a transformação do sorriso. E aí eu tenho uma particularidade minha que toda vez que eu vou entregar um tratamento para o paciente, eu escrevo uma carta para ele, agradecendo por estar fazendo parte do meu sonho. Porque a ortodontia hoje é um sonho realizado na minha vida que eu faço com todo o amor do mundo e me imagino fazendo isso para sempre. Então, eu sou muito grata a quem escolhe estar na minha cadeira fazendo o tratamento comigo. Você busca cursos, sempre está atualizando dentro dessa área para oferecer sempre o melhor para os seus pacientes? Sempre, sempre. Eu terminei em agosto do ano passado e eu já estou assim, meu Deus, preciso estudar de novo. E eu trabalho, tem dia que eu saio 9 horas da noite do consultório, mas eu sinto falta. A gente tem que estar sempre atualizando, né? Tem, a odontologia ela muda o tempo inteiro. Quando, alguns anos atrás, nós íamos imaginar que uma placa dessa poderia transformar um sorriso? Nunca. Então, nós temos que se atualizar o tempo todo. E hoje é uma plaquinha dessa, a gente fala plaquinha, mas ela tem um valor enorme, não em dinheiro, mas valor mesmo de transformar sorrisos. A gente não imaginava que a tecnologia chegasse tão longe, né? Chegou e muito assim, longe. E ser acessível a uma pessoa que imagina que se ela não tem um salário altíssimo, ela não pode ir lá transformar o sorriso dela. O que é mais importante é saber essas condições para o paciente. Isso, essa empresa também foi um dos motivos que eu a escolhi pela qualidade excepcional, por dar essa oportunidade para o paciente de conseguir realizar o sonho dele, de conseguir ter um tratamento de qualidade e uma experiência, como eu sempre bato na tecla. É como escolher um tratamento ideal? Olha, o tratamento ideal, ele às vezes já aconteceu de paciente vir ao meu consultório e querer muitos alinhadores, mas eu não concordar, porque não era bom para o caso dele. Para o caso dele, por exemplo, era melhor o aparelho fixo. Então, isso depende muito da avaliação com o dentista, né, com o ortodontista, especialista na área, para entrar num consenso com o paciente sobre o que ele espera e sobre o que é possível fazer. E procurar um profissional ético,
porque às vezes isso pode ser deixado passar. Então, sempre pesquise, olha no Google as avaliações, olha no Instagram, pergunta. Eu acho que isso é muito importante. Importante mesmo. E o que inspira a empresa? Você continuar com a empresa, com esse sonho? Ele é a realização de um sonho, né? O que me inspira são os resultados que eu encontro nos meus tratamentos. Eu falo que, além de pacientes, eu crio grandes amigos dentro da minha sala. E é muito gratificante ter esse sentimento de proximidade. São pessoas e eu quero fazer o melhor que eu posso da forma que eu encontrei e onde eu posso, que é dentro da odontologia. Então, o que eu puder levar de melhor para as pessoas, eu levo, porque isso me satisfaz e me faz extremamente feliz. Isso é o mais importante. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes eu quero falar para você que precisa dar aquele up aí nas suas redes sociais, tá, pessoal? Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero agradecer muito a presença da doutora Isabeau, ela que veio aqui falar sobre os alinhadores invisíveis. Doutora, muito obrigada, tá, pela sua presença, por tirar tanta dúvida. Sou eu que agradeço, foi uma oportunidade incrível poder estar aqui explicando como funciona o meu trabalho, os princípios do meu trabalho. Quem tiver interesse em conhecer, em transformar o sorriso, pode me adicionar no Instagram, sou eu mesma que respondo. Inclusive, façam isso da Bidmedia, porque é complicado cuidar das próprias redes, eu mesma vou conversar aqui. Mas é isso, muito obrigada a todos que assistiram. Me adicionem e procurem conhecer melhor, que eu tenho muito para te oferecer transformando seu sorriso. É isso aí, doutora. E nós que agradecemos você por disponibilizar o seu tempo, por estar aqui conosco. Foi um aprendizado, foi uma aula, tirou muitas dúvidas, viu? Muito obrigada. E o nosso programa está sempre à sua disposição, tá bom? Muito obrigada. Eu quero agradecer você que ficou com a gente, né? Que está com a gente esse tempo todo. Convidar você para curtir, compartilhar a nossa página. Ficou alguma dúvida? Pode perguntar. Aproveita e segue Adriana Souza, sou eu, jornalista, apresentadora Adriana Souza. Pode tirar suas dúvidas sobre o programa também da Web Rádio 016 e segue a gente, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo programa, fiquem com Deus. E um recadinho, gente, cuide do seu quintal, porque a dengue não tá dando brecha para ninguém. Cuida, porque é você mesmo, tá, que deve cuidar da sua saúde nesse momento.